Mais um destaque agora. O senador Davi Alcolumbre trava o nome evangélico para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. O presidente da CCJ do Senado mantém a posição de não sabatinar o advogado André Mendonça. Enquanto isso, a indicação de Mendonça segue parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já que precisa passar pela sabatina para que haja votação no plenário da Casa. No STF, a maioria dos magistrados não vê problemas no nome do jurista para sentar na cadeira deixada por Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho desse ano. Começo com você, Fiuza. Como é que está vendo essa discussão aí sobre a sucessão no Supremo e essa indicação do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, travada lá na CCJ, presidida por Davi Alcolumbre, Fiuza? Eu não entendi nada. O Davi Alcolumbre está fazendo um veto religioso, é isso? O que está enunciado é isso. Quer dizer, ele está querendo dizer que uma opção ou uma prática religiosa do indicado para o Supremo Tribunal Federal o torna inapto para concorrer, é isso? Então, ele está manifestando, né, uma nova norma de funcionamento da Câmara dos Deputados, que é uma espécie de um talibã, né? E o Davi Alcolumbre vai escolher qual é a religião do indicado, é isso? Ou não pode ter religião? Eu não entendi. Realmente, o Davi Alcolumbre é um personagem que tenta atrapalhar permanentemente, né? Ele era aquele que ficava, quando o ministro Sérgio Moro, né, estava lá fazendo a sua gestão no Ministério da Justiça, combatendo o crime, tentando combater o crime, o Alcolumbre ficava dizendo lá que se o Sérgio Moro fosse deputado, ele estava preso, né? O Alcolumbre fez aquela dupla com o Rodrigo Maia, né, que os atuais presidentes da Câmara e do Senado, os dois ao assumir, principalmente o presidente da Câmara, indicaram como o Congresso Nacional ficou, nesse período, centralizado por um poder autoritário e muito pouco operativo, muito pouco fluente em termos das agendas do país. Essa é a biografia do Alcolumbre. Ele está lá fazendo o que ainda? É um acordo com alguém? Como é que ele ganhou essa CCJ? Então, se ele ganhou lá para atrapalhar menos, né? Fica aí, Alcolumbre, para de atrapalhar um pouquinho e toma esse brinquedo aqui. Então, não dá, porque o Alcolumbre brincando com a CCJ, ele vai brincar desse jeito aí, né? É isso? Eu não sei se eu entendi, mas pelo que está exposto na nossa matéria, ele está querendo dizer que agora ele vai decidir a religião do ministro indicado. Dependendo da religião, não pode sabatinar. É isso mesmo? Bom, eu vou dizer mais uma vez, essa brincadeirinha de tacar pedra em governo, olha, nós estamos aqui nessa janela há bastante tempo, né? É o mais fácil do mundo. Olha, para mim seria assim uma mão com açúcar, ficar aqui dizendo que o governo não sei o quê, que errou, que não sei o quê, que os poderosos, que nós, os coitados, né? Essa é a profissão mais antiga do mundo, essa é a profissão mais antiga e mais fácil, a vida fácil é essa aí. E estão todos surfando nessa, né? E a gente só quer lembrar o seguinte, a população brasileira, milhões e milhões de pessoas, está vendo isso tudo. É gente à beça. Vocês vão ver no 7 de setembro. É gente à beça. E o que eu acho que eu vou ver no 7 de setembro não é nenhuma ameaça, não. É uma expressão de força da maioria, da democracia, que esses personagens mínimos, né, de rodapé de página da história, perderam de vista. Então, enquanto isto estiver perdido de vista, vai acontecer de tudo. Vai acontecer de tudo em Brasília, vai acontecer de tudo no Congresso, de tudo no Judiciário. É preciso, volto a dizer, é preciso ouvir falar aí de uma ponte do ex-presidente Temer entre o STF e o governo. Ótimo,
Ótimo, esse é o caminho, esse é o único caminho. Aproveitem o 7 de setembro e digam o seguinte: não dá mais para ficar nessa várzea de provocações, de CPI, de Omar Aziz, meu filhinho, não sei o quê, Alcolumbre dizendo quem é que pode. Isso não dá, gente. Isso aí é anti-institucional, entende? Isso é uma várzea. Então nós precisamos, sim, desta reconexão entre pessoas com o espírito público. Volto a dizer, ótima ideia do presidente Temer ser um agente de conciliação. Ótimo, ele sofreu conspiração durante 1 ano e meio e não caiu, nem voto ele tinha. Então, coragem ele tem. Vai lá, presidente Temer, faça essa, estenda essas mãos. Né? É isso que o país precisa, reconheçam que o povo está na rua porque quer apenas o cumprimento das regras democráticas, ninguém quer nada mais do que isso. Mas vão ficar inventando que tem alguém querendo explodir alguma coisa, vai lá o Alexandre Frota, inventa uma teoria da conspiração, que nem aquelas que aparecem no Supremo Tribunal Federal, que é a organização criminosa do ódio, do mal, não sei o quê. Aí, nesta linha, se prevalecer esse tipo de sabotagem, aí a gente não vai ter um futuro próximo muito bom. É o momento de pacificar, é o momento de enquadrar esses personagens como o Davi Alcolumbre, que agora resolveu ser o dono da consciência religiosa dos indicados ao Supremo Tribunal Federal. Prestem atenção, porque essas figuras, o Omar Aziz, ele já era o Omar Aziz. Ele só está com essa credencial toda porque essa imprensa resolveu dar. O Omar Aziz aparece como o salvador da pátria, como o justiceiro da ética e da vida, junto com o Renan Calheiros. Não é isso que está nas manchetes? Então, esse é o ambiente que a gente tem que repudiar, porque aí, meus queridos, vão crescer essas tentações aí e não vai terminar bem. Cris. Eu vim aqui dar uma olhada no Twitter do senador Alcolumbre, Pensei, ele deve estar falando coisas, assim, justificando por que tamanho atraso para colocar em votação o nome de André Mendonça para a vaga no STF, sendo que o nome é aceito, inclusive, pelos ministros do STF, que continuam lá, pelos 10 que continuam lá. Fiquei impressionado. O senador tem quase 414 mil seguidores, 413.900 e alguma coisa, e as publicações deles têm 5, 6, 13 curtidas, assim, padrão Lula, mais ou menos padrão Lula. Mas eu vi que 6 dias atrás ele fez uma série de tweets sobre religiões. Inclusive, colocou vídeo dele falando aqui em missa, em encontro evangélico, enfim, reunião ali com judeus, com outras religiões. E ele fala lá, a religião não está a serviço da política. A política é trabalho dos homens. Religião é o nosso compromisso com Deus. E aí fala de judeu, fala da canonização da irmã Dulce no Vaticano, mistura um monte de coisa aqui para dar a entender que ele é aberto a todas as religiões. Por que ele está tão preocupado com um futuro ministro do STF evangélico? Ele se preocupou alguma vez se Barroso frequentava a tenda lá de João de Deus? Ele se preocupou se algum outro ministro frequenta a missa católica ou o que quer que seja, centro espírita? Isso pouco importa. Assim como a gente nunca ouviu ninguém falar, o deputado lulista, o deputado temerista, o militante PSDBista, a gente não vê isso, é só para o bolsonarismo, PSDBista não, Fernando Henrique, como é FHcista, enfim, a gente nunca viu essas classificações em outros momentos, a gente também não viu classificações para os ministros do STF, a gente não sabe qual é a religião de Carmen Lúcia, de Rosa Weber, de Luiz Fux, a gente sabe que Barroso frequentava João de Deus porque ele tornou isso público, mas a gente nem sabe se ele é espírita ou não. Por que agora preocupa tanto um ministro evangélico? Bom, pela popularidade aqui de Davi Alcolumbre, a gente já está vendo o tipo de político que vai ser eliminado nas urnas no ano que vem.